Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Ana, rogai por nós. Nossa Senhora do Desterro, rogai por nós. Todos os anjos e santos do Senhor, rogai por nós. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, santa e abençoada noite. Meus caros, na conferência de hoje, se Deus permitir, vamos tratar um pouco da santidade da doutrina da Igreja, né? E de como essa doutrina permanece pura, imaculada e sempre reluzente na Cátedra de São Pedro, né, em Roma. Então, uma breve recordação do que comentamos na conferência anterior. Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a Santa Igreja e nos deixou como guia seguro para ela seu vigário, o Papa, né? O Santo Padre, o Papa, inicialmente São Pedro, depois de Antioquia, estabeleceu-se na cidade de Roma, né? Na cidade de Roma, então, São Pedro, após sofrer várias perseguições, continua ensinando a santa doutrina dada por Nosso Senhor e, sofrendo martírio, tem seu sucessor, São Lino. São Lino, por sua vez, é sucedido por São Clemente, São Anacleto, né? Inocleto, Clemente, enfim, e toda a sucessão de papas até o último papa legítimo reinante. Ocorre, porém, que, principalmente por meio do protestantismo, um grande problema que foi impugnar essa autoridade do papa. A autoridade do papa, durante a Idade Média, algumas vezes foi impugnada por imperadores, por autoridades civis. Claro, sempre acabam se valendo de algum herege para ajudar a distorcer isso, a distorcer esse ensinamento dado por Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Segundo o Evangelho de São Mateus, como comentávamos na semana passada. Ocorre que, principalmente, como falava pelo protestantismo, a sanha de destruir, de minar a autoridade de Nosso Senhor, confiada a seu vigário, se expande muito por meio dos protestantes, porque, segundo eles, não há um mediador chamado Papa entre Deus e os homens, entre Nosso Senhor Jesus Cristo e os fiéis da Santa Igreja, né? Lutero chegava, por exemplo, a afirmar que o Papa era um asno, né? Algo horrível de se escutar, escandaliza os ouvidos piedosos. Muito bem, mas para isso, para que Lutero chegasse a esse ponto, nós não devemos partir de uma simples concepção de que ele se enganou ou de que ele não sabia, muito pelo contrário. A Santa Igreja, por meio de, como é formada por santos, também por membros que são pecadores, mas a Igreja não é pecadora, muita atenção. Mas como a Santa Igreja é formada por santos, por doutores, por aqueles que nos guiam na fé, nós devemos aprender deles o que é a doutrina do papado, certo? Portanto, gostaria de dar algumas citações aqui, principalmente dos antigos padres da Igreja, citações antiquíssimas, de tal maneira que é possível verificar que a fé, desde um princípio na Igreja, é de que o Santo Padre, o Papa, nos deve guiar em questões de fé, em questões de moral, para chegarmos à vida eterna. Então, podemos começar, por exemplo, citando ao Papa Pio XII, antes de citar os Santos Padres. Na Mystic Corporis, encíclica que ele escreveu em 1943, podemos citar de como tentam espalhar contra a Santa Igreja erros e depois
com estes erros, minar a autoridade daqueles que devem corrigi-los, né? Pio XII, por exemplo, fala: temos de confessar que não só autores separados da verdadeira igreja espalham graves erros, mas que também entre os fiéis vão serpejando opiniões inexatas, ou de todo falsas, que podem desviar os espíritos do reto caminho da verdade. Qual é esse reto caminho da verdade? São Cipriano, por exemplo, que estima-se que por volta de 258 foi o falecimento dele, né? Passou para o juiz eterno, a vida eterna. Ele nos diz, né? Aquele que não guarda a fé na unidade da igreja, acaso guarda a fé? Aquele que se põe contra a igreja, que abandona a cátedra de Pedro sobre qual está fundada a igreja, poderá pensar ainda que está dentro da igreja? São Cipriano trata disso no tratado São Cipriano referencia essa passagem comentando sobre a unidade da igreja. Veja só, a referência que ele faz é entre a unidade da igreja e a autoridade do Santo Padre Papa. Portanto, são coisas que não estão desconexas, pelo contrário, estão intimamente unidas, porque assim designou nosso Senhor. Mas temos mais citações que podemos dar, por exemplo, né? Se pensamos em Santo Efrem, né? Comentando um pouco sobre a passagem que diz Nosso Senhor sobre o sal da terra e a luz do mundo, quem Santo Efrem, nesse caso, coloca como sendo o sal da terra e a luz do mundo? O próprio Cristo, né? Vejamos. Salve, ó sal da terra, sal que jamais perderá o sabor. Salve, ó luz do mundo, vinda do Oriente e que resplandece em todas as partes, que ilumina aos que estavam oprimidos debaixo das trevas e que arde sempre sem ser renovada. Essa é a luz de Cristo. Essa é a luz, é Cristo. Seu candelabro é Pedro, a fonte de seu azeite é o Espírito Santo. Portanto, se nosso Senhor Jesus Cristo, representado como luz, né, tem por seu candelabro a São Pedro, então São Pedro, o Papa, é quem sustém essa santa luz que podemos ter para a Santa Igreja, para nós. Qual é o azeite, né? No caso aqui, o conteúdo dessa vela, que sustenta o candelabro, é o próprio Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo, por sua doutrina, é eminentemente pleno da verdade. É a verdade. Cristo, nosso Senhor, é a verdade. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa, né? E Deus Pai, né? A primeira pessoa da Santíssima Trindade, desde os primórdios, antes mesmo da fundação da Santa Igreja, já havia suscitado no povo hebreu sinais dessa unidade, né? E desse governo. Moisés, por exemplo, em sua cátedra, era quem guiava o povo, foi quem, subindo ao monte, trouxe as tábuas da lei, como que uma prefiguração do Papa, nos dando as doutrinas claras que devemos seguir para alcançar o céu. Poderíamos citar também, por exemplo, São Cipriano, quando trata não só da unidade da igreja, mas em outras cartas, né? Que a cátedra de Pedro é esta igreja principal, de onde vem a unidade sacerdotal. Sobre ela, o erro não pode ter acesso. O erro não pode ter acesso. Como assim? Pensemos. Na conferência passada mencionávamos da doença e da saúde. Pois bem, se nosso Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, se ninguém vai ao Pai senão por Ele, se nosso Senhor Jesus Cristo é a plena verdade, a plena salvação e é o bem sumo, então podemos dizer que Ele é a pura saúde. E nosso Senhor, por si mesmo, repugna ao que é doente, ao erro, ao malefício, a qualquer desgraça que objetivamente seja maligna. Pois bem, caso pensemos em seu santo evangelho, o que vai contra o evangelho de nosso Senhor será uma doença, correto? Se pensamos que deixou o seu santo vigário, o Papa, o que vai contra o santo vigário de Cristo nosso Senhor é doença, né?
E imaginemos, na hipótese que eu tinha colocado, se por acaso alguém que aparenta ser Papa nos dá uma doença. Ora, isso repugna, uma coisa repugna a outra. Porque ele, sendo o representante de nosso Senhor Jesus Cristo, não está dando nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a luz, não é o candelabro que sustém a luz de nosso Senhor. Algo estaria estranho, correto? Pois bem, vejamos o que nos diz o Papa Leão XIII sobre isso, se de fato algo está estranho dentro da igreja ou fora dela. Jesus Cristo instituiu na igreja um magistério vivo, autêntico e, além do mais, perpétuo. Desejou e muito severamente ordenou que o ensinamento doutrinário desse magistério fosse recebido como seu próprio ensinamento. Se o ensinamento da igreja pudesse ser falso de alguma maneira, ocorreria o que é evidentemente absurdo, que o próprio Deus seria autor dos erros dos homens. Já no século XIX, então, Sua Santidade, comentando sobre isso, queria nos elucidar que o erro não entra em concordância com a verdade, principalmente dentro da doutrina da igreja, né? Como comentava também na conferência anterior, São Paulo nos ensina que pacto pode existir entre Cristo e Belial. Interessantemente, nós vemos que de São Pedro para os dias atuais, com todo esse tempo passado, há algumas coisas que não fazem muito sentido. Podemos pensar, por exemplo, quando vemos a questão das carnes, né, que São Paulo comentava na Sagrada Escritura, as carnes dos ídolos, né? Caríssimos, fugi da idolatria. Falo a pessoas sensatas, julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a participação do corpo do Senhor? Digo que o que foi sacrificado aos ídolos é alguma coisa? Ou que o ídolo seja alguma coisa? De modo algum. Antes digo que estas coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Ora, não quero que tenhais sociedade com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Queremos, porventura, provocar o Senhor à emulação? Acaso somos mais fortes do que Ele? Comentando, então, São Paulo aos Coríntios, essa passagem, e comparando com os dias atuais, vou colocar atuais 1986, depois, conforme podem ver nas imagens, recentemente houve algo muito parecido. Os ídolos que São Paulo, junto a São Pedro, porque São Pedro corroborava a doutrina que São Paulo ensinava, os ídolos que os cristãos por essa época morriam para não adorarem, agora, recentemente, são muito bem favorecidos, todas essas desgraças. Pensemos, por exemplo, na Avó do Oeste. O que seria a Avó do Oeste? Que tipo de demônio é isso? O espírito dos quatro ventos. Que tipo de entidade maligna é essa? Pois bem, é isso que vemos sendo adorado nos dias atuais. Se pensamos em entidades como animais, cobras sendo adoradas, podemos pensar no Antigo Egito, em que esse tipo de idolatria era cometido, mas, por infelicidade, aquele que São Cipriano diz que é a rocha firme da verdade, aquele que Santo Tomás dirá que a razão da igreja sempre permanecer firme é porque essa igreja é de Pedro, aquele que supostamente é Pedro, que aparenta ser São Pedro, seu sucessor, nos ensina exatamente o contrário, não só por palavras, mas também por atos. Como podem ver na imagem e no vídeo que aí se segue, temos um líquido que é comumente oferecido nestes países orientais
para sacrifícios a ídolos. E está nessa cena totalmente peculiar aquele que é conhecido por João Paulo II, saboreando, né, ou ao menos aceitando parte desse ritual de boas-vindas, ou como desejarem expor isso. Não é um pouco contraditório com a doutrina que nos ensina os Santos Padres? Pois bem, pensamos então em Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino é conhecido como doutor angélico. Santo Tomás, quando trata de São Pedro, o Papa, ele, em seus opúsculos, falando sobre os símbolos dos apóstolos, nos expõe o seguinte: é por essa razão que somente a Igreja de Pedro permanecerá sempre firme na fé. E enquanto a fé em outras partes não esteve completa, ou melhor, esteve mesclada com muitos erros, a Igreja de Pedro ela é forte na fé e livre de todo erro, o que não é surpreendente, visto que o Senhor disse a Pedro: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pensemos naquilo que Sua Santidade Pio XII fala sobre a Igreja, né? E o que também observa São Roberto Bellarmino, né? Então, Sua Santidade comenta assim: observa São Roberto Bellarmino com muita sutileza que a Igreja, sendo corpo de Cristo, não quer dizer que somente Ele é a cabeça de seu corpo místico, senão que também Ele sustenta a Igreja de tal maneira que a Igreja é como uma segunda personificação de Cristo. Muito bem, pensemos então num monstro. O que é um monstro? Um dos exemplos de monstro é bicho, uma entidade, qualquer coisa nesse sentido, que tenha uma cabeça distinta do corpo, né? Então, é algo anômalo, né? Pessoinha simples, fazendo um movimento. Pensemos nisso aqui. Que coisa horrível e desastrosa, né? Então, o que já era normal para ser feito nos braços, um movimento, um chacoalho, algo que não siga um movimento constante, já não deve ocorrer com a cabeça, por exemplo. Já não deve estar totalmente fora de lugar, em um momento para lá, em outro momento para cá, totalmente deforme. Não é assim que funciona no corpo. Isso é um monstro. A Igreja, sendo a imagem sublime de Nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, não pode ter uma cabeça que seja distinta ao corpo, né? Se a cabeça é Nosso Senhor Jesus Cristo, e Nosso Senhor Jesus Cristo nos dá como vigário visível, como cabeça, o Papa, ora, essa cabeça deve ensinar sua doutrina imaculada. E, infelizmente, não é isso que temos visto. Mas não devemos nos preocupar se a promessa de Nosso Senhor foi vã. Muito pelo contrário, devemos nos tranquilizar com isso, pois assim vemos que essa, de alguma maneira, que podemos aprender e aprofundar nas próximas conferências, se Deus permitir, essa não é a Igreja Católica tal qual ensinada por Nosso Senhor Jesus Cristo, tal qual deixada pelos Santos Padres, tal qual o Papa Pio XII dizia que era o perfeito reflexo do corpo de Cristo, assim como ensinava São Roberto Bellarmino. Mas bem, se tratamos então de uma suposta igreja com uma cabeça separada do corpo, que é algo muito estranho, supostamente é católica, supostamente tem um Papa com doutrina santa e etc. Isso não é um pouco anômalo? Ora, vejamos o que escreviam os autores antigos. Por exemplo, o padre Sylvester Berry, escrevendo em 1941, um livro que tem as devidas aprovações pela Igreja já naquela época, prévio ao Vaticano II, para qualquer temor. As profecias do Apocalipse mostram que Satanás imitará a Igreja de Cristo para enganar a humanidade
Ele colocará uma igreja de Satanás em oposição à igreja de Cristo. O anticristo assumirá o papel do Messias. O profeta dele atuará no papel de Papa e haverá imitações dos sacramentos da igreja. Haverá também prodígios mentirosos em imitação dos milagres feitos na igreja. E parece não haver razão pela qual uma falsa igreja não possa se tornar universal, e mesmo mais universal que a verdadeira, ao menos por um tempo. Mas o que significaria ao menos por um tempo? Então, temos cerca de 2023 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto tempo dura o fim do mundo, o fim dos tempos? Ora, os teólogos se debatem quanto a essa questão. Nosso Senhor Jesus Cristo, nos últimos evangelhos aqui ao final dos domingos depois de Pentecostes, nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: não passará essa geração até que venha o Filho do Homem. Mas bem, a geração propriamente física daqueles homens que conviveram com nosso Senhor já passou. Então, de uma maneira mística, o fim dos tempos se aproximava desde aquela época. Mas muito mais principalmente agora, porque segundo nos ensinaram alguns santos, nos ensinaram alguns doutores, e segundo nos é possível interpretar pelos sinais visíveis externos, as coisas culminam para que nosso Senhor Jesus Cristo deixe cada vez mais claro o que significava essas últimas gerações. Vejamos, por exemplo, que, como diz também nosso Senhor em outra parte de seu Santo Evangelho, deixai o trigo e o joio crescer, para que, ao final, o trigo seja separado e o joio seja atirado ao fogo. De 1958 anos que tivemos sempre a doutrina imaculada da Igreja, e a partir daí apareceram coisas estranhas, podemos pensar que todo edifício de Nosso Senhor fica mais claramente visível quando a luz bate sobre ele e nos dá uma sombra. Imaginemos de fato isso: o sol de Nosso Senhor Jesus Cristo batendo sobre um edifício. Chamemos, por exemplo, esse edifício da Santa Igreja. Aqui é um desenho muito simples, mas creio que servirá para suficientemente elucidar. Ficará patente para nós que estamos vendo nessa direção que aqui há algo construído, e nessa sombra algo parecido, algo que de certa maneira reflete o edifício, mas que não é a mesma coisa. Há algo parecido no que atualmente vemos como Igreja Católica com o que a Igreja sempre ensinou. Há pessoas que se vestem como padres, há senhores que se vestem como bispos, mas que tem discrepâncias quanto ao que foram os padres e bispos que a Igreja sempre teve. Pensemos, por exemplo, comentava há um tempo de Lutero. Facilmente se descobre que, pela própria fala dos santos, que a doutrina de Lutero não é algo bom. Mas em novembro de 1980, quando João Paulo II visita o conselho de uma igreja evangélica, vejam só a profundidade disso, ele não chega como o pai que encontra o filho pródigo, como um pastor que encontra a ovelha desgarrada e que quer voltar para casa. Pelo contrário, ele diz: venho até vocês em direção à herança espiritual de Martinho Lutero, venho como um peregrino. Isso soa muito diferente do que nos diz nosso Senhor: apartai-vos dos lobos. Vejamos, por exemplo, também
na mensagem a Willibrand por ocasião do 50º aniversário do nascimento de Lutero, né? Você pode verificar isso por volta de 1983. Né? Falando sobre o diálogo ecumênico, ele diz: esse diálogo encontra sua base sólida, segundo os textos luteranos evangélicos, naquilo que nos une mesmo depois da separação, nomeadamente a palavra da Escritura, as confissões de fé, os concílios da Igreja Antiga. Ora, mas como assim confissões de fé? Como assim concílios da Igreja Antiga? Então, os concílios de uma certa época da Igreja nos une, enquanto outros concílios nos separam. Como assim estamos em união e separados ao mesmo tempo? Algo estranho a se pensar. O joio e o trigo estão no mesmo campo, mas não estão unidos e separados ao mesmo tempo. Os bons e os maus sobre este mundo, para todos Deus, nosso Senhor, concede alguns dons comuns, como o raiar do sol, né? Os membros físicos, a água, o falar, para todos, os bons e os maus. Mas em que sentido se poderia dizer que os bons e os maus são um só, uma união? De fato, isso não pode ser dito. E isso contrasta com o ensinamento de São Cipriano, de Santo Efrém, de São Basílio, sobre a unidade da verdade no Vigário de Cristo, no Papa, pois a fé nunca desfaleceu na Cátedra de Roma. E supostamente essa cátedra, que bom, não é infelizmente mais ocupada por um verdadeiro Papa, como vimos pelas declarações, como vimos também pelos vídeos e por outras fontes aqui citadas. Esta cátedra, atualmente, por infelicidade, por nossos pecados, está sendo ocupada por alguém que destoa do ensinamento dos santos doutores, que destoa do ensinamento de Santo Tomás, que destoa da saúde e salvação vindo do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que destoa de São Pedro, destoa de São Paulo, destoa do corpo místico da Igreja, de nós que temos a fé católica, destoa plenamente e principalmente no atual falso pontificado de Bergoglio, com todas as suas invencionices mundanas que deseja levar as almas ao inferno. Caríssimos, rezemos para que, seguindo a doutrina de sempre da Santa Igreja, possamos tranquilamente chegar ao céu, obedecendo a Nosso Senhor, obedecendo ao que a Santa Igreja sempre ensinou. Se Deus quiser, nas próximas conferências já poderemos focar um pouco mais em como fazer isso, já conhecendo previamente que há uma distinção, não só daquela introdução que dissemos, mas uma distinção nas próprias autoridades que desejam, né, essas autoridades modernistas, que desejam essa distinção, uma distinção entre os concílios da Igreja Antiga, vamos assim dizer, e os novos concílios, os novos ares, que não vêm de Nosso Senhor, que não são aqueles inspirados pela Cátedra da Verdade, que foi ensinada pelos santos doutores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.